Olá, pessoal, bom dia. No vídeo de hoje, nessa nossa aula 62 de Mecânica para Engenharia, nós vamos tratar do movimento plano geral. Ou seja, é aquele movimento em que ocorre simultaneamente a translação e a rotação. Bem, considerando então aqui um disco e um ponto B no centro e um ponto A. Estão ligados aqui por um segmento para servir de referência. Observem que no movimento plano geral, o disco vai transladando e vai girando. Então ele fez um movimento equivalente a uma translação e simultaneamente a uma rotação. Este é o movimento plano geral. Então, houve um deslocamento horizontal. Bem, considerando então este movimento, nós podemos falar que ele é a soma de uma translação pura, mais, depois que ele fez da translação, uma rotação em torno de um eixo fixo. Então, o movimento de translação, com referencial em B, foi esta movimentação que ele fez, e ao terminar, ele girou. Só que isso não acontece separadamente, isso acontece simultaneamente. A translação e a rotação em torno de um ponto. Muito bem. Uma outra situação. Aqui nós temos uma barra que está presa por dois êmbolos, em uma haste vertical e uma haste horizontal. Então, ele pode descrever este movimento. É um movimento que está tendo uma translação e, ao mesmo tempo, uma rotação. Este movimento nós podemos considerar como se fosse uma translação inicialmente e depois uma rotação em torno deste ponto. Então, ficando nessa posição final. Vamos equacionar esse tipo de movimento. Este corpo tem um ponto A e um ponto B que têm velocidades diferentes, VA e VB. Este movimento com velocidades de dois pontos, com velocidades diferentes, ele pode ser tratado, por exemplo, o ponto B, inicialmente, na translação, ter apenas a velocidade do ponto A. Então, o ponto B vai ter a mesma velocidade do ponto A, está ocorrendo a translação. Então, todos estão indo na mesma direção. Mas como o ponto B tem uma velocidade diferente, depois que fizer a translação, ele vai ter uma rotação em torno do ponto A. Quando tem uma rotação, tem uma velocidade angular, é um ômega-k. E aqui a velocidade agora do ponto B em relação ao ponto A, que ficou fixo. Então, a velocidade relativa do ponto B em relação ao ponto A. E nós podemos falar que essa velocidade é igual a ômega-k vetorial, R, o vetor que vem de A até B. Então, o movimento plano geral é a soma de uma translação e depois de uma rotação com um ponto fixo. A equação seria, portanto, a velocidade total do ponto B é a soma da velocidade do ponto A durante a translação, mais a velocidade do ponto B em relação ao ponto A durante a rotação. Vetorialmente, VB é igual a VA mais VB em relação a A. Podemos escrever, então, que VB é a velocidade absoluta do ponto B, VA é a velocidade absoluta de A, que corresponde à translação do corpo, e depois o movimento de rotação, VB em relação ao ponto A para a rotação. Para a aceleração é o mesmo raciocínio. O ponto A tem essa aceleração A e o ponto B tem essa aceleração AB. Este movimento plano geral pode equivaler, então, a uma translação em que os dois pontos
tem as mesmas acelerações, a aceleração de B está sendo igual à aceleração de A. Mas depois, o ponto B vai girar em torno do ponto A com a aceleração de B em relação ao ponto A para a rotação. Então, na translação, ambos têm as mesmas acelerações. Na rotação, o ponto B tem uma aceleração de B em relação a A. Esta aceleração de B em relação a A indica que tem uma aceleração angular em torno deste vetor posição que sai de A e vem até B. E essa aceleração pode ser decomposta numa componente tangencial à trajetória em torno do ponto A e uma componente normal, radial ou centrípeta, dirigida do ponto B em relação ao centro. A equação da aceleração vai ser, então, a aceleração total do ponto B é a aceleração de A durante a translação mais a aceleração de B em relação ao ponto A durante a rotação. Essa equação, pessoal, ela poderia também, né, vir lá da equação da velocidade. A gente não escreveu que VB é igual a VA mais VB em relação a A? A derivada de VB é a B. A derivada de VA é a aceleração de A. A derivada da velocidade de B em relação a A é a aceleração de B em relação a A. Vetorialmente, a aceleração do ponto B é igual à aceleração do ponto A mais a aceleração de B em relação a A. Lembrando que a aceleração de B em relação a A tem a componente tangencial e a componente normal. E aí escrevemos que a aceleração de B é a aceleração absoluta do ponto B. A aceleração de A é a aceleração correspondente ao movimento de translação do corpo com a aceleração de A. E a aceleração de B em relação a A é a aceleração correspondente à rotação do ponto B em torno do ponto A. Poderia ser 2 pontos quaisquer. Bem, imagine agora uma bola em repouso sobre uma esteira. E essa esteira está movimentando para a direita com a velocidade VB. Então, veja bem, essa bola não está girando, ela está parada em cima da esteira. Se a esteira movimenta, a bola, né, vai movimentando com a esteira e com a velocidade de todos os pontos da bola iguais à velocidade da esteira, porque ela está em repouso sobre a esteira. Então, ela vai juntos com a esteira. Se fosse um bloco, né, parado aqui em cima, ele também iria movimentar com a esteira com a mesma velocidade da esteira. Vamos agora, então, considerar um exemplo. Essa bola, ela vai rolar sobre essa esteira e a velocidade da esteira é de 2 metros por segundo. Então, o ponto que está em contato com a esteira, em qualquer instante, se não está deslizando, ele está rolando, sem deslizar. Este ponto em contato com a esteira vai ter sempre a mesma velocidade da esteira. Neste caso, a velocidade da esteira é 2 metros por segundo. Essa bola tem um raio de 0,15 metros e uma velocidade angular constante de 5 radianos por segundo. Então, essa bola vai girar ao mesmo tempo que translada com a velocidade angular no sentido horário de 5 radianos por segundo. Se é no sentido horário, a velocidade angular então é negativa, está no sentido do eixo Z negativo. Aí nós queremos saber quais as velocidades do ponto A, do ponto B, do ponto D e do ponto E, quando essa bola rola sobre a esteira e a esteira movimenta com 2 metros por segundo para a direita. A velocidade do ponto A vai ser, né, a velocidade do ponto C igual a 2 metros por segundo, e a velocidade do ponto A vai ser um vetor dirigido aqui para a direita, neste instante considerado. Se eu quero calcular esta velocidade, vejam com a velocidade que vai representar a
translação mais a rotação, por exemplo, em torno do ponto C. Então, eu posso escrever que a velocidade de A é igual à velocidade de C, responsável pela translação, mais a velocidade de A em relação a C, responsável pela rotação. Poderia pegar o ponto A com o ponto B, VA igual a VB mais VA em relação a B. Entretanto, eu não vou pegar o ponto B porque eu não conheço a velocidade B. Eu conheço a de C. Eu sei que a velocidade de C vale 2 metros por segundo. É a mesma da esteira. Logo, a velocidade de A em relação a C, é aquela responsável pela rotação, é o produto de ômega-k, vetor velocidade angular, com vetor posição. Se nós tomamos em relação a C, este vetor posição vai de C até A, é um RCA. E a velocidade angular é de 5 radianos por segundo no sentido horário. Então, a velocidade angular vai ser negativa. Então, VA é igual a VC, 2I menos 5K, porque está no sentido horário, vetorial RCA, 0,30J. É 2 vezes o raio. K vetorial J igual a menos I, menos com menos, mais. Então, nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo devido à translação, mais uma de 1,5 metro por segundo devido à rotação, que nos dá uma velocidade total do ponto A para a direita de 3,5 metros por segundo, I. Vamos considerar agora a velocidade do ponto B, também em relação ao ponto C. Poderíamos agora fazer em relação ao ponto A, que já conhecemos o ponto A. Vamos manter em relação a C. VB igual a VC mais VB em relação a C. Translação, rotação. Logo, VB igual a VC mais ômega-k vetorial RCB. O vetor agora vem de C para B. E o ômega? O ômega é o mesmo 5 radianos por segundo, porque a velocidade angular da bola é a mesma para qualquer ponto. Logo, VB igual a 2I menos 5K, sentido horário, vetorial 0,15J. Daí, nós temos que VB, a componente de translação, mais a de rotação, dá 2,75 metros por segundo, I. Observe que a velocidade de A é maior que a de B. Quanto mais afastado do ponto C, maior será a velocidade. Velocidade do ponto D, também comparando com C. Agora eu já poderia comparar com B ou com A também. VD igual a VC mais VD em relação a C. VD é igual a VC mais ômega-k vetorial RCD. O que é o vetor RCD? Vai ser 0,15I mais 0,15J. Este é o vetor posição do ponto D em relação ao ponto C. Então, VC 2I menos 5K vetorial, o vetor RCD. Logo, VD vai ser 2I, nós vamos fazer menos 5K vetorial 0,15I, que vai dar J, e menos 5K vetorial 0,15J, K vetorial J menos I. Então, temos esse resultado, 0,75I e menos 0,75J. Portanto, a velocidade do ponto D, somando esses dois, 2,75 metros por segundo I, menos 0,75 metros por segundo J. Vejam que a velocidade de B está para a direita, 2,75, e do ponto D, nós temos uma componente para a direita e uma componente para baixo. Observe que a componente para a direita do eixo X, ela é igual à velocidade do ponto B. Elas estão na mesma linha. Para vocês calcularem agora a velocidade do ponto E, também comparando com C, VE é igual a VC mais VE em relação a C. Como se fosse essa equação aqui, só trocando VE, VC
VE em relação a C. O que é o vetor RCE? Menos 0,15i mais 0,15j. Façam para vocês aplicarem o que nós acabamos de mostrar. No próximo vídeo, vamos continuar com este movimento plano geral, com mais um exemplo. Um abraço e até lá.